Palavra escrita no livro de Isaías 38, verso 1 em diante. Glória a Jesus. Você que tem uma Bíblia, leia a Bíblia, as Escrituras, coloque essas palavras dentro do teu coração. Para você, irmão ou irmã que não tem neste momento, guarde a leitura desta palavra dentro da tua alma e dentro do teu coração também, para que ela venha fazer sentido na tua vida. Glória a Jesus, aleluia. Damos início à leitura com a ajuda e a guia do Espírito Santo de Deus. Amém. O título da palavra diz assim: A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás, assim como recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse na tranquilidade de meus dias: Erme-ei às portas da sepultura, já estou privado do resto de meus anos. Eu disse: já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim, como choça de pastor. Cortei como tecelão a minha vida, como que tu tear me cortará. Desde a manhã até a noite me acabarás. Aleluia. Eu sosseguei até a madrugada. Como um leão, quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás. Como grou ou andorinha, assim eu chiureava e gemia como a pomba. Alçava os olhos ao alto, o Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim, passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me, faz-me viver. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados, porque não pôde louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, esses te louvarão como eu hoje faço. O Pai aos fiéis nos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E dissera a Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponha como um emplasto sobre a chaga, e sarará. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Somente até aqui. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Espírito Santo de Deus, está sobre nós esta palavra. Unja-nos, Senhor, aleluia. Espírito Santo, que seja sua voz sobre a nossa voz. Unja-nos com sabedoria para pregar esta palavra para aquele que tem necessitado. Senhor, abençoa esta palavra em tudo e por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória, glória a Deus. Neste versículo 1 desta palavra,
Glória a Jesus. Uma palavra verso a verso que fala assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus anuncia por meio de Isaías que Ezequias morrerá. Deus entregou a Isaías para chegar em Ezequias e falar que ele iria morrer, que ele morreria. Mas ali, para glória a Jesus, ele, antes de morrer, Isaías falava para Ezequias: coloca a tua casa em ordem, colocar a tua casa em ordem, deixar tudo organizado, aleluia, pois a vida é breve e devemos manter a nossa casa espiritual, aleluia, as nossas coisas tudo em ordem, pois já estava sendo anunciada a morte de Ezequias. E hoje, irmão, diante desta palavra, quando fala colocar a nossa casa em ordem, como falou ali com Ezequias, examina também a sua vida hoje. Essa palavra vem pedir para você examinar a sua vida, para saber se você está pronto para se encontrar com Deus. Irmão, irmã, você está pronto hoje para se encontrar com Deus? Será que você já está pronto? Ou ainda não? Glória a Jesus. A sua casa está em ordem. O teu espiritual está em ordem. Aleluia. A tua vida diante da palavra de Deus está em ordem. Para na hora que Jesus falar, que Deus falar que está chegando para te levar, você ir com o Pai. Glória a Jesus, aleluia. Ou você ainda está passando por um momento difícil na tua vida, ou você ainda está passando algo que ainda não deixou você estar alicerçado, firmado diante da palavra, organizando a tua vida espiritual com Deus, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória, 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 aleluia. E esta palavra, a Bíblia falou aqui, aleluia. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. A Bíblia nos diz que Ezequias, mesmo tendo sido um impacto para ele receber aquela palavra, aleluia, que ele morrerá, que ele iria morrer, aleluia, ele ouviu a notícia, ele ouviu a mensagem, e o que ele foi fazer? Ele foi orar. Aleluia. Diante de qualquer circunstância da nossa vida, diante de prova, tribulação, aleluia, diante de enfermidade, diante do desemprego, diante de que alguém nos abandonou, que alguém nos deixou, que alguém nos caluniou, aleluia, nós temos que lembrar que nós temos sim que orar. Nós temos que lembrar que a oração ela muda, que a oração ela transforma, que a oração ela renova. E a palavra de Deus fala aqui, aleluia, no verso 2, bem assim. Mais uma vez, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele entregou a vida dele ao Senhor em oração, porque Ezequias sabia que a oração dele seria atendida. Aleluia. Ao ouvir a notícia, Ezequias busca a Deus com sinceridade. Ao ouvir aquilo que foi falado, com sinceridade, ele foi aos pés do Pai orar, aleluia, nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos mais difíceis da tua vida, irmão, irmã, que chegou aqui nesta noite, nossa reação, aleluia, nossa ação deve ser de buscar ao Senhor em oração, o nosso motivo, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor, que quando estamos passando por prova, dificuldade, aleluia, que nós venhamos a ir aos pés do Pai, aleluia, em vez de nós se desesperar, em vez de nós ficarmos apenas preocupados, em vez das vezes questionarmos a Deus, dobremos os nossos joelhos em oração, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, pois Deus ouve as nossas orações sinceras, Deus escuta o nosso clamor sincero, Deus atende aquilo que nós pedimos com sinceridade, porque a palavra de Deus fala. Glória a Jesus. A palavra de Deus ensina. E a palavra de Deus transforma. E a palavra de Deus, quando ela vem, aleluia, para aquele que está angustiado, atribulado, enfermo, depressivo, angustiado, ansioso. Tudo isso que você está passando, irmão. Tudo isso que você tem passado, irmã. Aleluia. Pode ser curado.
pode ser libertado, pode ser transformado através da tua oração. Quando nós falamos pode ser, é porque você tem que acreditar. Você tem que confiar, e a sua fé, que está aí dentro do teu coração, dentro da tua alma, aleluia, ela tem que alcançar o poder de Deus sobre a tua vida espiritual, sobre a tua vida material, sobre a tua família, sobre aí onde você está, sobre os teus planos, os teus paz projetos, e graça, aleluia, sobre a tua necessidade, aleluia. Glória a Jesus. E se você se entregar, irmão, em oração, com sinceridade, como Ezequias fez, aleluia, ele foi sincero na oração, aleluia, ele se entregou com sinceridade, aleluia. Fala aqui, ó, glória a Jesus, no versículo 3, e disse, Senhor, olha como ele se entregou com sinceridade, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele se entregou, ele abriu o seu coração ao falar, ao clamar, ao suplicar. Aquilo que foi saindo de dentro dele, pela boca dele, aleluia, foi com sinceridade entregando a Deus, aleluia, porque ele entregava com sinceridade a vida dele, aleluia, e ele apela pela sua fidelidade passada, com lágrimas verdadeiras, que quando ele entregou, chorando, aleluia, ele pediu com a fidelidade de tudo aquilo que ele já tinha passado, de tudo aquilo que ele já tinha vivenciado, aleluia, e Deus valorizou a integridade, Deus valorizou a sinceridade daquele homem, e Deus valorizará a sua sinceridade, Deus valorizará a sua integridade, porque ele está vendo que você está sendo humilde, que você está sendo sincero. Viva hoje de uma forma que em tempo de crise, irmão, sua vida venha a ser um testemunho diante desta palavra que está sendo pregada nesta noite. Seja um testemunho por tudo que você tem vivido, por tudo que você tem passado, mas que Deus não tem te abandonado, mas que Deus não tem te desamparado, porque a tua oração tem chegado no trono de glória. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aí passou, irmão. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Deus falou ao servo Isaías, ao profeta de novo: vai lá e anuncia a minha palavra. Aleluia. Vai e diz a Ezequias assim: diz o Senhor, ó Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, dizendo para Ezequias que Deus já tinha ouvido a oração de sinceridade de Ezequias, aleluia, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, aleluia, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, irmãos, aleluia, a oração de Ezequias, ela chegou no trono de Deus, ela chegou para Deus, ela comoveu a Deus, aleluia, que Deus mudou o projeto, que Deus mudou o que tinha sido determinado na vida de Ezequias, para mudar, aleluia, através da sinceridade que ele tinha, através da integridade do homem íntegro que ele era, porque ele estava com Deus, aleluia, e ele clamando a Deus, aleluia, Deus transformou, aleluia, deu mais 15 anos de vida para ele, irmão, e você que está aí passando por uma prova espiritual, não sei aí aonde você se encontra assistindo este culto nesta noite, aonde você está neste momento, não sei se você está na tua casa, no teu trabalho, está enfermo dentro de um leito de hospital, mas a palavra veio para te falar nesta noite, que a tua oração ela vai comover a Deus, se você se entregar, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor com sinceridade. Se você neste momento, irmão,
Se você neste momento, irmã, a integridade, aleluia, a sinceridade fizer parte de você nesta noite, aleluia, aí onde você está, Deus vai curar essas feridas, Deus vai te sarar desta enfermidade, Deus te curará, Deus te libertará, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Receba a pregação desta palavra aí onde você se encontra, toma posse desta palavra em nome do Senhor Jesus, aleluia, porque nós servimos um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que sara, um Deus que transforma. Lembramos, irmãos, da vida de Jó, aleluia. Jó foi fiel a Deus também. Tudo aconteceu diante da vida de Jó, provações na vida de Jó. Jó ficou enfermo, Jó perdeu casa, Jó perdeu bens, Jó perdeu sua família, perdeu amigos. Mas o que Deus, aleluia, não deixou foi tocar na alma de Jó. Aleluia. E Jó foi fiel até o fim. Aleluia. E nós, irmãos, nessa noite, falaríamos também como Jó falou. Aleluia. Agradeceríamos. Aleluia, como Jó foi agradecido, dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome santo do Senhor. Olha como faz ligação a palavra de Jó com esta palavra de hoje, com a sinceridade de Ezequias. Jó agradeceu a Deus, dizendo: bendito seja o nome santo do Senhor. Ezequias orou a Deus, clamando a Deus, aleluia, falando que ele estava sempre ali aos pés do Senhor, e comoveu a Deus, aleluia, e Deus transformou, aleluia, aquilo. Ainda acrescentou mais 15 anos sobre a tua vida. Irmãos, o que é isso que você está passando? O que é isso? O que você está vivendo? Para o que Deus tem para fazer dentro da tua vida. Para o que tem para Deus fazer dentro do teu coração, dentro aí da tua casa. Irmãos, a palavra na noite deste dia é essa. Glória a Jesus. É uma palavra de libertação. E quando, aleluia, Deus muda o decreto com base na oração, é porque Ele está fazendo uma mudança. Aleluia. E Ele mudou o decreto na vida de Ezequias, por causa das lágrimas, por causa, aleluia, da oração de Ezequias. Pois a oração move o coração de Deus, a oração trabalha com o coração de Deus, aleluia, quando Ele encontra sinceridade. Nunca subestime, irmão, irmã, aleluia, o poder de uma oração feita com fé e quebrantamento, porque ele se quebrantou em oração e lágrimas, pois ele se quebrantou aos pés do Pai, aleluia, e o Pai não deixou de atender o pedido daquele homem, o Pai foi ao encontro daquele homem, e hoje o Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, por esta palavra, irmão, se você crê, irmã, se você crê, Ele vai ao encontro da tua necessidade, Ele vai ao encontro da tua alma, da tua casa, aquilo que está parado, que está triste, desanimado, aquilo que você achou que está desacreditado, diante da tua oração de sinceridade, Deus mudará, aleluia, o rumo da tua história, da tua vida. Deus te transformará, aleluia, os teus sonhos, os teus planos, aleluia. Entregue nas mãos de Deus, aleluia. Entregue diante deste Deus maravilhoso, que Ele tem poder para te libertar. Ele tem poder para te restaurar, te renovar, aleluia. E no verso 6 diz assim: e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti, e a esta cidade eu defenderei esta cidade. Deus não só cura Ezequias, irmãos, mas Ele protege todo aquele povo daquela cidade. Ele guarda todo aquele povo daquela cidade. Pois a bênção sobre a sua vida,
Pode transbordar a vida daquele e daquela que está ao teu redor. A bênção que está sobre a tua cabeça pode atingir, aleluia, também aqueles que andam junto contigo, aqueles que habitam junto contigo, aqueles que comem da tua mesa, aleluia, aqueles que são seus amigos. Se você é abençoado, se você é próspero, quem está perto de ti próspero será também, aleluia. Seja fiel. A sua obediência, irmão, irmã, pode impactar a sua família, pode impactar os seus amigos, pode impactar a sua igreja, pode impactar a tua cidade, o teu bairro, pode impactar uma nação, aleluia, porque você está sendo sincero, você está sendo sincera, você está sendo diferente, você está sendo transformador. Então, através da sua vida, almas, vidas, pessoas serão transformadas, aleluia. Então haja com sinceridade, aleluia. E a palavra no verso 7 diz assim: e isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou, aleluia. Deus oferece um sinal visível como confirmação. Essa palavra no verso 7 ela confirma, aleluia. Deus é fiel. E quando Ele promete, Ele cumpre. Deus não deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu. E aquilo que Ele te prometeu, irmão, aquilo que Ele te prometeu, irmã, Ele há de cumprir. Aleluia. E se tiver que transformar algo na tua vida, o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele muda. Ele traz para perto de nós, Ele transforma. E se tiver que entrar aí aonde você acha que não tem mais jeito, aonde você acha que não há mais solução, Deus entrará pelo poder desta palavra aí em nome do Senhor Jesus. Porque é um Deus que dá o próprio Filho, aleluia, por amor de nossas almas. Porque foi por amor da minha alma, foi amor pela tua alma, irmã, irmão, nesta noite, que Ele entregou Jesus no duro madeiro da cruz, para pagar os nossos pecados. Então, irmão, irmã, o que nos custamos? O que nos leva, às vezes, a não adorar a esse Deus, a não buscá-lo, a não exaltá-lo, a não adorá-lo com sinceridade? Se com sinceridade Ele tem cuidado de nós, se com fidelidade Ele tem cuidado de nós, se Ele tem se atentado a tudo aquilo que nós temos feito, se Ele tem nos protegido, aleluia, diante da palavra dEle, nos guardado, aleluia, e nesta noite Deus tem te guardado, te transformado, e mais uma vez a palavra da oração na sua vida. Glória a Jesus, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E no verso 8 diz assim: eis que farei que a sombra dos teus graus, que passou como o sol, pelos graus do relógio de Acás, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Aleluia. Um milagre, essa palavra está falando, um milagre visível. Nos cosmos confirma a palavra de Deus. Não tem limite a Deus ao natural. Não tem limite ao que Deus quer fazer na tua vida, não há limites. Ele opera também sobre o sobrenatural, sobre a tua vida. Ele opera da maneira que Ele há de operar, que Ele quiser operar sobre a tua vida, sobre a tua alma, sobre a tua casa, sobre a tua família, que o inimigo está tentando entrar, destruir, aleluia, glória a Jesus. E você tem pedido, você tem clamado pela tua vida, aleluia, familiar, pela tua vida sentimental, sobre os teus filhos, sobre o teu cônjuge. Deus está entrando diante desta palavra, trabalhando em favor da tua vida, irmão. Aleluia. Creia que Deus pode mover os céus e a terra em resposta da fé para ti. Creia que Deus pode transformar em resposta da fé para ti. Glória a Jesus. E aqui, irmãos, temos o cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade, no verso 9. Um cântico de gratidão, um cântico e testemunho pessoal, porque além de ser um cântico, ele testemunhava, aleluia. E depois da vitória,
O que nos resta é glorificar ao Senhor, é agradecer a Deus, aleluia, pelas obras alcançadas, é agradecer pelo milagre da vida, pelo milagre da fé na nossa alma, na nossa vida espiritual com Deus. A tua vida será diferente, porque você agradecerá a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida, dentro do teu coração, dentro da tua alma. Glorifique, irmão, com glória, glorifique, irmã, com aleluia. Deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar a tua vida. Deixa Deus transformar este homem, esta mulher que tu tens sido, o homem velho, a mulher velha, o espiritual antigo, ultrapassado, que seja transformado diante desta palavra. Compartilhe o que Deus fez por você, o que Deus fez na tua vida, o que Deus te transformou, aquilo que Deus renovou, aquilo que Deus há de fazer, pois o teu testemunho fortalecerá, o teu testemunho chegará na vida daquele que está triste, desanimado, sem força, desacreditado, e aquilo que você testemunhar, porque foi a tua fé que alcançou, porque foi a tua fé que te renovou, foi a tua fé que te restaurou, aleluia. Trabalhará através do seu testemunho na vida de muitos que estão desanimados, desacreditados. Os teus testemunhos, irmãos e irmãs, nesta noite, transformará e trará de volta ao caminho do Pai aquele que pensava em parar e desistir. A palavra de Deus na noite deste dia é essa, irmão. Irmã, a palavra de Deus na noite deste dia é essa. Ela veio aqui para falar com o nosso coração. Ela veio aqui para falar com a nossa alma. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. No verso 20, para nós encerrarmos essa palavra, ele fala assim: o Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Aleluia. Gratidão pública e contínua, que ele dizia. Aleluia. Glória a Jesus. A salvação de Deus merece resposta com alegria e constância. E ele iria ali agradecer a Deus com o seu louvor. Aleluia. Em seus instrumentos. Nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Então, irmão, irmã, nesta noite, após, aleluia, este culto, continue louvando a Deus. Continue clamando a Deus. Ore, se alegre na presença de Deus. Regozije na presença de Deus. Deixa a tua alma continuar sendo alegre. Deixa a presença de Deus continuar te visitando. Que a alegria de Deus não sairá da tua vida. A alegria de Deus não sairá da tua alma. E o poder desta palavra te atingirá com bênçãos. E aqueles que estiverem ao seu redor serão abençoados. Aqueles que estiverem ao seu redor serão transformados, vendo a transformação de Jesus Cristo, deste Deus maravilhoso sobre a tua vida. Sirva com alegria, celebre o Senhor com sua vida. Dons e louvor cairão sobre a tua mente, sobre a tua cabeça, sobre o teu coração e sobre a tua alma. Em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Não esqueça, irmãos, não esqueça deste último verso, que o Senhor veio salvar-te. Aleluia, e que você louvará todos os dias na casa do Senhor. Não se esqueça, não se queixa mais das tribulações, das provas, das lutas, mas sim, irmãos, seja liberto pelo poder desta palavra. Esta é a palavra na noite deste dia, a palavra que Deus veio falar com o teu coração, que Deus veio curar a tua alma, que Deus veio curar a tua vida, que Deus veio te transformar. Ore com sinceridade, seja íntegro nas suas orações, se entregando de um puro e sincero coração, e Deus mudará a tua história. Essa é a palavra, receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória, glória, glória a Deus.